Antes de se tornar um símbolo da cultura pop, da felicidade e da globalização, a Coca-Cola nasceu de um experimento perigoso. Uma fórmula secreta, criada por um homem quebrado, viciado e decidido a transformar uma droga poderosa em um remédio milagroso. Um farmacêutico chamado John Pemberton, veterano da Guerra Civil, viciado em morfina, experimenta substâncias exóticas em busca de alívio e de lucro. Inspirado por o que era moda na Europa, vinhos com cocaína, ele cria o Pemberton's French Wine Coca, uma mistura de vinho, noz de cola e folhas de coca, a planta da qual se extrai a cocaína. A fórmula já estava criada, o nome definido. Mas foi um homem de negócios, não um inventor, que enxergou o verdadeiro potencial da Coca-Cola e a transformou em um império. Esse homem era Asa Candler. Após a morte de John Pemberton em 1888, a posse da fórmula da Coca-Cola virou um quebra-cabeça. Candler, um farmacêutico ambicioso de Atlanta, começou a adquirir os direitos pouco a pouco, comprando partes de ex-sócios e herdeiros, muitas vezes por centavos de dólar. Com o controle em mãos, Asa Candler deu início à verdadeira revolução. Ele padronizou a fórmula, criou o logotipo com a famosa caligrafia cursiva e apostou em algo revolucionário na época: marketing em massa. Mas quando Atlanta impõe a lei seca e proíbe o álcool, Pemberton adapta a receita. Ele troca o vinho por um xarope doce, e assim nasce o primeiro rascunho da Coca-Cola. A nova bebida é vendida em farmácias como tônico medicinal. A promessa? Curar dores de cabeça, fadiga, problemas nervosos, até impotência. E sim, ela ainda continha cocaína. Naquela época, ninguém via problema nisso. Cocaína era vendida livremente em farmácias, como hoje vendemos cafeína. O que ninguém previa era o poder que essa bebida ganharia nas décadas seguintes. Coca-Cola nasceu como um experimento químico, mas logo se tornaria algo muito maior e muito mais perigoso. A história estava apenas começando. Candler espalhou a marca pelos Estados Unidos com uma estratégia ousada. Oferecia amostras grátis, instalava fontes da bebida em farmácias e imprimia o nome Coca-Cola em tudo: calendários, relógios, cadernos e até talheres. Mas nem tudo foi simples. Candler enfrentou processos de concorrentes tentando copiar o nome, além de rumores e críticas sobre os ingredientes da bebida. Ainda assim, sua resposta era sempre a mesma: mais propaganda, mais presença, mais Coca-Cola. Ao final da década de 1890, Asa Candler já havia transformado uma fórmula marginal em um símbolo nacional. Mas o que viria a seguir era algo ainda maior. A Coca-Cola estava prestes a se tornar uma força global. Enquanto a Coca-Cola conquistava a América, um novo inimigo apareceu. E não era uma marca concorrente. Era o próprio governo dos Estados Unidos. No início dos anos 1900, a Coca-Cola já havia removido a cocaína da fórmula, silenciosamente. Mas um ingrediente permaneceu no centro da polêmica: a cafeína. Em 1909, o governo abriu um processo contra a empresa, acusando-a de vender uma substância viciante e perigosa. A batalha não era só sobre saúde pública, era sobre controle. Se o governo vencesse esse caso, abriria precedente para regulamentar qualquer produto vendido no país. Mas Asa Candler não era do tipo que recuava. Reagiu com uma ofensiva de advogados, cientistas e propaganda. No tribunal, peritos do governo alegaram que a cafeína causava loucura em crianças. A Coca-Cola contra-atacou dizendo que sua bebida era tão segura quanto o café. E como prova, lançou uma versão sem cafeína, só para mostrar que podia. O veredito final? O governo perdeu. O juiz declarou que não havia evidência suficiente para condenar o uso de cafeína na bebida. O caso foi arquivado. Mas o dano à reputação já estava feito. A Coca-Cola havia vencido sua primeira grande guerra. Mas não seria a última, porque quanto maior a marca ficava, maiores também eram os segredos que ela escondia. Enquanto o mundo se afundava na Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola se tornava uma arma secreta, não em trincheiras, mas nas mentes das pessoas. Mas ao lado do seu império de sucesso, havia uma sombra obscura: o uso de propaganda racial e a exploração de mercados internacionais em tempos de guerra. Nos anos 40,
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola se transformou em símbolo, o que é americano. O governo dos Estados Unidos firmou uma aliança com a marca, permitindo que ela abastecesse tropas americanas com sua bebida. Mas não era apenas sobre refrescos, era sobre poder e influência. A Coca-Cola se tornou uma das maiores fornecedoras de bebidas para as tropas americanas e, como parte de sua missão, ela também usava a propaganda para vender um ideal, o americano como herói da liberdade. Mas por trás da venda de sonhos, havia questões mais profundas, como o racismo e a exclusão. Apesar de ser uma marca associada à liberdade, Coca-Cola estava longe de ser inclusiva. Nos Estados Unidos, durante a segregação, a empresa mantinha uma política rígida de discriminação racial. Negros eram proibidos de consumir Coca-Cola em muitos lugares, e isso incluía tanto a força de trabalho quanto o mercado consumidor. Porém, a propaganda da Coca-Cola mostrava um mundo idealizado de igualdade e amizade, onde todos tomavam Coca-Cola juntos, como se fosse um símbolo de harmonia. Mas, na realidade, a marca refletia a sociedade segregada da época. Mas a Coca-Cola não se limitou apenas à América. Durante e após a guerra, ela se expandiu para a Europa e além, com uma estratégia agressiva de marketing. Com seu símbolo de liberdade e American Way of Life, ela conquistou mercados estrangeiros, enquanto a guerra ainda causava destruição. Em países devastados pela guerra, a Coca-Cola foi oferecida como um símbolo da prosperidade americana, um gostinho da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, suas ações também representavam um tipo de imperialismo cultural, impondo o modo de vida americano aos outros. A Coca-Cola se tornou uma das marcas mais reconhecidas do planeta, mas seu crescimento mundial não veio sem controvérsias. A história de sua ascensão global é marcada por guerra, propaganda e racismo institucionalizado. E enquanto o mundo se transformava, a Coca-Cola continuava sendo mais do que uma bebida. Era um símbolo de poder, controle e às vezes hipocrisia. Durante décadas, a Coca-Cola foi uma das marcas mais poderosas do mundo. Mas para manter o trono, não basta ser grande, é preciso se reinventar constantemente. Neste momento, veremos como a Coca-Cola usou de estratégias implacáveis para consolidar seu império e enfrentar rivais. Nos anos 50, a Coca-Cola estava em sua fase de expansão global. A bebida havia conquistado o mercado americano, mas agora seus olhos estavam voltados para o resto do mundo. Para isso, ela usou sua maior arma, o marketing. Com a ascensão da televisão, a Coca-Cola viu sua chance de alcançar milhões de pessoas. Nos anos 60 e 70, a empresa se tornou sinônimo de felicidade e conforto. E foi durante essa era que nasceu um dos slogans mais icônicos de todos os tempos: a felicidade está na garrafa. Mas o império da Coca-Cola não estava imune à concorrência. Nos anos 60, a Pepsi começou a desafiar seu domínio com campanhas agressivas e produtos inovadores. O que se seguiu foi uma guerra fria entre as duas marcas, que definiu uma geração. A Coca-Cola, então, percebeu que precisava fazer mais do que apenas vender uma bebida. Era necessário vender um estilo de vida, e para isso, nada melhor do que associar a marca à cultura pop e à juventude. Para consolidar sua posição de líder, a Coca-Cola também fez alianças poderosas. Patrocínios de grandes eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas e filmes de Hollywood foram essenciais para solidificar sua imagem de marca global. Mas enquanto sua presença crescia, também surgiam questionamentos sobre os impactos sociais e ambientais de sua produção. À medida que o século XXI avançava, a Coca-Cola se via obrigada a se adaptar aos novos tempos. Inovações em novos produtos, como a Coca-Cola Zero e Diet, ajudaram a marca a se manter relevante em um mercado cada vez mais preocupado com a saúde. E, enquanto sua força de mercado permanecia inabalável, a Coca-Cola continuava enfrentando críticas sobre seu impacto no mundo. A marca se viu envolvida em debates sobre obesidade, o meio ambiente e a responsabilidade social das grandes corporações. A Coca-Cola não é apenas uma marca, é um império. Com estratégias de marketing imbatíveis, parcerias estratégicas e uma adaptação constante às mudanças sociais, ela permanece no topo. Mas a verdadeira pergunta é: até quando?
A Coca-Cola dominou o mundo por mais de um século. Mas será que ela conseguirá manter sua liderança no futuro? Com novos concorrentes, pressões ambientais e um mercado em transformação, o império da Coca-Cola está diante de seus maiores desafios. Neste momento, vamos analisar o que vem pela frente. Para a gigante dos refrigerantes, nos últimos anos, a Coca-Cola tem enfrentado uma crescente concorrência de marcas mais jovens e inovadoras. Marcas como Pepsi, Red Bull e novos produtos artesanais estão conquistando cada vez mais os consumidores. Mas o maior rival da Coca-Cola não é mais uma bebida. São novas alternativas, como água, chá e bebidas energéticas, que ganham popularidade, principalmente entre as gerações mais jovens. À medida que a Coca-Cola se expande, ela também enfrenta crescentes críticas em relação ao seu impacto ambiental. As embalagens plásticas, o consumo excessivo de água e o uso de açúcar têm sido alvos de questionamentos globais. Em resposta, a empresa está se forçando a se reinventar, com iniciativas de sustentabilidade, como o uso de embalagens recicláveis e o compromisso de reduzir suas emissões de carbono. Para enfrentar esses desafios, a Coca-Cola tem investido fortemente em inovação, novos produtos, como Coca-Cola com Stevia, versões com zero açúcar e novas linhas de bebidas não carbonatadas fazem parte dessa estratégia. A empresa também está explorando o mercado de bebidas saudáveis e funcionalmente enriquecidas. Além disso, a Coca-Cola está se adaptando ao novo consumidor digital. A marca agora está cada vez mais presente nas redes sociais, interagindo diretamente com seus seguidores e até criando experiências de compra interativas online. Embora a Coca-Cola tenha se expandido globalmente, agora ela precisa se adaptar a mercados locais com mais sensibilidade cultural, com a crescente demanda por produtos autênticos e que respeitam tradições locais. A Coca-Cola está investindo em bebidas específicas para diferentes culturas e regiões. O maior desafio da Coca-Cola no futuro será manter sua relevância em um mundo onde as escolhas dos consumidores estão mais diversificadas do que nunca. Se a marca não se reinventar rapidamente, o império que levou mais de um século para construir poderá começar a enfraquecer. A Coca-Cola ainda é um gigante, mas o futuro está cheio de desafios e oportunidades. Com inovação, sustentabilidade e adaptação constante, ela tem tudo para continuar sendo uma marca global. Mas apenas o tempo dirá se será capaz de manter seu lugar no topo. E você, qual a sua visão sobre o futuro da Coca-Cola? Será que a marca continuará liderando o mercado global? Ou será desafiada por novas tendências e concorrentes emergentes? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é muito importante para nós. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos documentários sobre o mundo dos negócios. Sua interação fortalece o nosso trabalho e nos motiva a continuar produzindo conteúdo relevante e de qualidade. Até o próximo episódio!